Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo da obra Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito de Nora. Vamos, como sempre, convidar a todos que possamos nos recolher em um local tranquilo, em um momento oportuno, onde possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas ao ensinamento da espiritualidade superior. Convido também, nesse trabalho especial de Carnaval, que façamos juntos a prece para que possamos sintonizar para os nossos irmãos nesse período de tamanho desequilíbrio. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, mentalizar a imagem de Jesus, um Jesus próximo da gente, um Jesus ao nosso lado, e com essa imagem tão carinhosa de Jesus, vamos agradecer ao nosso Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na matéria, por todas as bênçãos que você nos concede, o nosso lar, a nossa família, a nossa saúde. Te agradecemos o nosso alimento material, o nosso alimento espiritual, todas as bênçãos que você nos concede, pois sabemos que em tudo a prova do teu amor, em cada coisa sinal da tua misericórdia. Mas além de te agradecer, Pai, te pedimos hoje especial para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estejam em desequilíbrio ou sofrendo as consequências do desequilíbrio do carnaval. Ampara eles, que eles possam sentir a tua presença, a presença dos benfeitores espirituais que estão sempre conosco. Que eles possam, dentro da semente divina que está em cada um de nós, ver a importância do equilíbrio, da bondade, de nós tomarmos as decisões certas. Ampara e auxilia cada um deles para que encontrem forças para resistir às suas más tendências e más inclinações e para que possam aproveitar essa festividade com fraternidade, com equilíbrio, com a oportunidade de cultuar o belo, o estético, os laços fraternos e amorosos, e não os excessos e os desequilíbrios de todas as ordens. Ampara os nossos amores nesse período de carnaval, em especial aqueles que não comungam da mesma doutrina ou filosofia nossa, para que eles possam ser amparados, auxiliados, para que eles possam se encontrar em harmonia e equilíbrio diante de tantos ataques das trevas que nós vemos nesse período. Ampara nós mesmos para que possamos também sermos elementos de equilíbrio, termos a nossa vigilância mais clara, mais evidente em relação às nossas más tendências, que são as verdadeiras brechas nessas atividades desses dias. Nos ilumina, nos ampara, nos auxilia, em nome de Ti, Pai, em nome da espiritualidade superior, em nome dos trabalhadores que envolvem e fazem parte da organização desse trabalho no mundo espiritual, nós pedimos graças a Deus para iniciarmos esse trabalho. Assim seja. Continuamos então com essa obra do médium Emmanuel Cristiano, que é psicografado pelo Espírito de Nora, uma das primeiras cristãs, que inclusive se apresenta para ele, para o nosso irmão, com uma palma que é símbolo do martírio. E o livro vem tratar dessa mazela que, embora no carnaval se torne mais evidente, que é essa doença moral que o planeta Terra ainda vivencia pelas imperfeições dos espíritos, que é o processo obsessivo, mas é algo que ocorre naturalmente todos os dias e que ocorre em todos os lugares. E, inclusive, pode acontecer dentro da instituição religiosa, dentre as quais a Casa Espírita. Por isso que é importante a gente entender como essa espiritualidade atua. E aí nós começamos no capítulo, no auge da crise, a analisar efetivamente aquelas relações que foram influenciadas pela espiritualidade inferior. Em destaque, a relação da Márcia Boaventura com seu marido, que estavam enfrentando um problema conjugal em razão do esforço da espiritualidade inferior para afastar ela do trabalho do atendimento fraterno. Então, na casa dos Boaventuras, Gonçalves, que era o principal sicário do Júlio César, que fez toda essa trama para atingir a casa espírita, e Daniel, que tinha sido um habilidoso hipnotizador, um magnetizador, que ele chamou para continuar os trabalhos ali perante o marido da Márcia, eles atuavam ali
e fazer com que o ambiente fosse dominado do ponto de vista da economia espiritual por eles. Então, assim, dentro da casa dela havia um predomínio da espiritualidade inferior que lograva domínio sobre o marido dela. Então a Márcia já estava sofrendo as consequências dessa pressão espiritual sobre ele, porque ele ficava com a influência desses espíritos, gastando todos os seus recursos na igreja, doando ali para aquela instituição religiosa, sob a promessa de que Deus daria em dobro, e na verdade ele minguava os recursos até para as despesas básicas, até para as necessidades mais essenciais daquela família, né? E ele esperava ainda em dobro esse tipo de recurso, né? Uma noite depois de uma pregação falsa e absurda dele, né, com palavras de ódio ao espiritismo, a Márcia acaba se recolhendo e acaba fazendo uma prece com muita fé. Lembra que a Márcia é uma trabalhadora equilibrada, uma trabalhadora disciplinada. Então ela faz a prece nesse momento tão difícil, ela acaba sendo envolvida ali pela espiritualidade maior, por fluidos de qualidade superior, e acaba adormecendo tranquila. Isso reforça para a gente sempre a importância para que nós pensemos na prece nos momentos que mais precisamos. Então, os momentos mais difíceis, que a gente está triste, deprimido, que a gente vai vivenciar aquele complexo de emoções negativas que ainda carregamos, somos espíritos milenares, temos questões mal resolvidas em várias vidas ainda temos vícios, ainda temos dificuldades morais, então ainda é natural no estágio evolutivo que nós transitamos, que nós nos comportemos e tenhamos ainda esse tipo de sentimento em alguns momentos, né? Esse é o momento que nós mais precisamos usar essa ferramenta belíssima que é a doutrina espírita, usarmos essa ferramenta que é essa filosofia moral cristã que a doutrina segue, para que nós possamos usar a prece sempre como o nosso 190, como o nosso convite para a espiritualidade vir nos auxiliar, porque eles já estão nos auxiliando, mas a gente precisa também nos ajudar e sermos amparados. E em razão dessa prece feita com muito amor, quando ela desdobra, ela acaba encontrando o mentor da casa, fica muito feliz no plano espiritual, né? Ela pergunta onde errou, porque ela sempre foi uma trabalhadora do bem, ela sempre tentou fazer tudo certo, por que ela precisava passar por aquilo, né? Então, é uma dúvida que muitas vezes nós temos, né? Por que algumas dificuldades aparecem para nós se nós não cultivamos ela? E nem tudo na vida é expiação, né? Nem tudo é reparo de faltas cometidas. Algumas questões são provações, são testes dos valores, né? Como é que nós vamos mostrar a nossa resignação se não em momentos tumultuosos, né? Como é que nós vamos mostrar a nossa fé se não em momentos que tudo parece dar errado, né? Então ele mostra para ela que Deus não permitiria nenhum de nós sofrer se ele não achasse que fosse útil para o nosso adiantamento, ou seja, que as dificuldades que naturalmente aparecerem para nós durante a nossa encarnação são dificuldades que têm como propósito nos tornar pessoas melhores, que têm como propósito nos permitir alcançar a felicidade futura. Então nós devemos aceitá-los porque, como diz a mensagem de Jesus, né? Nenhum de nós que somos tão mal daríamos pedra para o nosso filho se o nosso filho pedisse pão. Então imagina o nosso Pai Celestial, que é soberanamente justo e bom, se Ele nos daria algo de ruim. Então se Ele permite que aconteça, é para tirarmos dali alguma lição, algum aprendizado, é para nos ajudar nesse processo de melhoramento íntimo, né? Ele lembra que o período de provação dela específico com o marido é algo programado, que no mundo espiritual ela planejou o casamento, né? Uma boa parte dos casamentos que nós vivenciamos no mundo material, até os casamentos de provação, de expiação, como é o caso aqui da Márcia, foram planejados no mundo espiritual, onde um espírito um pouco mais adiantado geralmente aceita receber um consorte com um problema um pouco mais inferiorizado para que ele possa contribuir. E assim é o processo evolutivo, né? Quem está um degrau acima, né, ajuda a levantar quem está um degrau abaixo, e quem está um degrau abaixo ajuda a levantar outro, e assim por diante. Nós vamos cumprindo nossas pequenas missões, as nossas pequenas reparações, os nossos pequenos testes de fé ao longo da nossa encarnação. Então ele pede para que ela guarde tolerância o quanto possível com ele, porque está dentro do mapa dela de provações naquela encarnação.
e diz que se ela suportar de forma resignada, se ela aceitar as dificuldades como têm sido apresentadas, não vai faltar amparo para ela. Então olha que interessante, né? Nos momentos mesmo de tempestade, nós precisamos tentar manter a calma possível e realmente aguardar, sabendo que tudo passa, que tudo vai ficar bem e que a espiritualidade vai estar ali com a gente, no barco, no meio da tempestade, para garantir que a gente não caia na tormenta violenta que nós estamos enfrentando. Mas para isso nós precisamos aceitar com resignação, sabendo que há dias de sol, há dias de chuva, há momentos de alegria, vão haver momentos de tristeza, há momentos de calmaria, mas há momentos de provação que nós precisamos vivenciar na nossa encarnação. Daniel e Gonçalves, por outro lado, continuavam envolvendo o marido da Márcia no fanatismo, fazendo com que ele doasse cada vez mais dinheiro para a igreja, e isso fizesse, obviamente, com que a Márcia não tivesse condições de trabalhar, né? Porque em algum momento ela seria obrigada efetivamente a ter que arranjar um trabalho material. E aí não ia ter condição mesmo de continuar fazendo um trabalho ali na casa espírita. Então todo dia ele recebia a visita dos seus adversários, né? Durante o sono eles contaminavam ele com ideias falsas. Então quando o marido da Márcia desdobrava, eles aproveitavam o desdobramento para ficar instigando ele com ideias falsas. E no momento de vigília, eles faziam ele ter comportamentos repetitivos e comportamentos que fossem demonstrando o domínio sobre eles. Isso está muito claro lá no capítulo sobre as obsessões no livro dos médios, do Allan Kardec, em que como obsessor ele quer lograr domínio, geralmente ele fica instigando comportamentos ridículos ou repetitivos, né? Alguns que até a medicina humana chama de transtorno obsessivo compulsivo, né? TOC, e que na realidade muitas das vezes, não todas, mas tem origem nessas heterobsessões, né? Nessas obsessões dos espíritos inferiores, que ficam repetindo comportamentos como forma de exercer dentro dessa hipnose o domínio sobre a mente. E eles faziam ele ficar orando em voz alta, de forma ridícula e afetada, quando nós sabemos que a oração, inclusive a oração que o nosso irmão Jesus nos ensinou, pede sempre recolhimento, humildade, pede sempre essa conexão íntima com o nosso Pai Celestial, né? E esses comportamentos dele repetitivos, fanáticos, acabaram fazendo com que os colegas de trabalho dele não aguentassem mais essas pregações dele, né? Como nós já conversamos antes, espíritos superiores, né? Eles intuem, conversam, esclarecem. Espíritos inferiores tentam lograr domínio. Então, quando alguém fica tentando te forçar a fazer algo, quando alguém fica repetitivamente insistindo em algo, não pode vir de um espírito superior que respeita o nosso livre-arbítrio, que entende as nossas escolhas, né? Então os colegas dele acabam se sentindo tão incomodados com aquele comportamento repetitivo, com aquela pregação dele, né? Que acaba reclamando no trabalho e ele acaba sendo demitido da fábrica. E aí Márcia fica preocupada, mas fica confiante que pelo menos os recursos da rescisão, que geralmente são recursos maiores do que o salário, volumosos, né? Possam garantir a organização da casa por alguns meses, né? E aí ele decide, como última jogada, doar tudo para a igreja naquela promessa lá do líder religioso de que ele receberia em dobro. E a Márcia, então, diante dessa situação, para a espiritualidade inferior não restaria outra opção senão ter que trabalhar e não poder efetivamente retornar ao centro. Então o plano estava armado e estava em curso, né? Por outro lado, enquanto Júlio César Gonçalves retorna ao centro, ele recebe a notícia da Elvira de que a Márcia saiu com cerca de 30 trabalhadores depois de que... A Maria sai com cerca de 30 trabalhadores da casa depois de que ela se reúne com o Castro, ela se reúne com Jael, tenta, na aula anterior, né, convencer eles que ela estava preparada para fazer cirurgia espiritual. Eles propõem que ela faça um grupo inicial de estudo, bem tímido, bem despretensioso, para verificar o funcionamento das coisas, e ela não aceita e acaba indo embora, levando 30 pessoas tão fascinadas quanto ela. E a fofoca se espalhou. Só que a boa notícia é que, como Israel tinha feito um seminário, um estudo,
a respeito da casa espírita, do seu funcionamento, da importância dos trabalhadores, e tinha envolvido os trabalhadores. Então vocês veem que é sempre importante reforçar o estudo, fazer o estudo sistematizado, chamar os trabalhadores para seminários, estudos dirigidos. Por causa disso, né, os participantes saíram mais alertas, saíram mais dispostos à reflexão disso, e isso muda o ânimo ali daquele grupo, isso modifica um pouco a psicosfera da casa espírita, e que embora ainda tivesse um pouco da fofoca decorrente da saída da Maria com aqueles trabalhadores, aquele seminário muda o ânimo dos trabalhadores que restaram, gera uma calmaria naquele momento, isso dificulta um pouco o trabalho daqueles adversários, e isso obviamente vai gerar uma reação das trevas, que é o nome do capítulo, né? Porque o Daniel e o Gonçalo se sentem ameaçados por esses trabalhos que o Israel fez, né? Elvira fala para não se preocupar, porque não saiu só os 30 seguidores da Maria, né? Algumas pessoas também tinham esvaziado um pouco a casa, o número de pessoas estava um pouco menor, mas mesmo assim Júlio César também fica preocupado, então ele decide voltar lá para a Cidade das Trevas, né? Lá para aquela zona trevosa, onde ele tinha os grupos dele de obsessores, para tentar chamar mais trabalhadores, para reforçar mais ainda a infiltração e tentar anular aquele trabalho de esclarecimento do Israel, né? Porém, quando ele chega na cidade, ele surpreende-se, sabendo que vários dos obsessores que ele tinha levado para a casa espírita não voltaram para aquela cidade trevosa, ou seja, eles acabaram sendo paulatinamente resgatados pela espiritualidade superior que estava ali na casa. A gente conversou sobre isso nos outros capítulos, né? A espiritualidade superior ia permitir que eles se infiltrassem como forma de provação para os espíritos inferiores, que estavam ali encarnados trabalhando, né? Para que eles aprendessem a controlar suas más tendências. Então, ia ser um teste para todos nós encarnados que estamos na casa espírita, mas também ia permitir para que esses obsessores entrassem na casa espírita, e esse contato com a mensagem espírita, com o Evangelho de Jesus, com o trabalho do bem e da caridade, permitissem que eles renovassem as suas ideias. E muitos aqui renovaram as suas ideias e não retornaram, né? E os que retornaram ficaram com medo, né? Porque o que o Júlio César passa o tempo todo, o que a espiritualidade inferior passa o tempo todo, é que eles vão ser atacados, hipnotizados, atingidos, ou seja, mostra para eles como se a espiritualidade superior trabalhasse como se fosse eles, quando na realidade o trabalho é de amor, de carinho, de envolvimento. É por isso que eles conseguem conquistar e desmontar os planos da treva, né? Só o amor cobre uma multidão de pecados, já disse Jesus, né? Então uma parte daquela turba trevosa se recusa a ir, né? E naquele momento ele exerce o que os espíritos inferiores fazem para garantir o controle do livre-arbítrio dos outros. Ele exerce a sua ameaça, ele exerce a sua dominação. Então ele se transfigura, lembra que o perispírito ele é plasmado, né? Alguns espíritos inferiores não conseguem fazer, mas alguns espíritos inferiores conhecem bem as técnicas e sabem. Então ele plasma no perispírito dele a imagem de Satanás, ou seja, uma imagem demoníaca para mostrar força e poder para que eles sigam ele. E eles acabam titubeando o momento. Só que nesse momento chega uma expulsão dos supervisores do Júlio César. O Júlio César está aqui numa cidade do mundo inferior, ele está aqui como um grupo das trevas que trabalha, mas ele trabalha para outro grupo, né? Eles têm um sistema de hierarquia muito forte, de dominação, de poder, de autoridade, de controle, né? Por isso que lá na frente a gente vai ver um alerta de novo, cuidado muito com essa rigidez da disciplina, com essa preocupação excessiva com a organização, porque isso é uma coisa que não necessariamente denota apenas disciplina, pode denotar na realidade controle e técnicas que a treva acaba usando muito bem, né? Então, acima dele tinha um grupo de supervisores que eram 10 juízes, né? Ou 10 soberanos que se identificavam assim como se fossem juízes, não que fossem, né? Mas que eles estavam ali para julgar, né? E eles estavam trajando roupas voluptuosas, né? Túnicas com capuzes místicos, né? Se apresentam sempre com uma aparência excessiva, né? Que é para demonstrar poder, né? E eles chegam em um desses 10 juízes, que é Augusto, que é uma figura com uma aparência realmente maligna, né?
cobra de Júlio César o andamento dos trabalhos, que ele está vendo que a cidade está esvaziada, que tem poucos obsessores. E diz que vai instalar um tribunal de expensão para ver como é que está o funcionamento dos trabalhos dele. Ele diz que os trabalhadores dele estão trabalhando para desmontar a casa espírita. E aí o Augusto chama a atenção que ele já está fazendo esse trabalho há muito tempo e não consegue fazer, que ele está gastando tempo demais, que ele está perdendo obsessores demais do que era necessário para desmontar a casa, e que talvez ele não tenha condição de exercer esse trabalho. E aí dá para ele um outro prazo, né? Determina ele um prazo final, mas ameaça ele, dizendo que se ele não conseguir cumprir a tarefa, ele vai perder o posto dele e vai acabar se sujeitando a uma pena por isso, né? Como sempre, a espiritualidade inferior trabalhando com a ideia de pena, de dor, de sofrimento, né? Cobrando muito dos outros, né? Exigindo, impondo. Então, de novo, nós não podemos atuar como eles atuam, né? E aí ele fica ali depois daquela situação humilhante, porque isso tudo foi feito ali perante os correligionários dele, né? Ele fica refletindo nas humilhações que ele está passando, no desprezo, né? No modo como ele se dedica há anos a esse trabalho perverso e não tem reconhecimento, e fica temendo que a reputação dele seja abalada e que ele não transmita a reação de poder que ele passa para os outros obsessores. Então isso me lembrou muito aquela passagem de Jesus, né? Que quem com porcos se mistura, farelo come, né? Como ficou no ditado popular imaginário sintetizado, né? Que é a ideia de que aquele que está ali atuando no mal vai sofrer as consequências do mal, como está ali no livro O Céu e o Inferno, e as consequências vão existir até que ele se repare. E aqui a gente vê o próprio Júlio César sofrendo as consequências do mal que ele pratica, mas ele não desiste. Então, mesmo quando Gonçalves noticia que o seminário da Casa Espírita acabou renovando o pensamento dos trabalhadores, que o trabalho deles está perdendo força, né? O Júlio César ele branda ameaça ao Gonçalves, branda ameaça aos seus seguidores, dizendo que eles têm que continuar, que eles têm que insistir, propõe acionar uma bomba armada, então ele tem uma outra estratégia. Se a primeira fase foi uma infiltração singela programada, agora ele propõe fazer uma grande ação efetivamente ali, e fala que quanto mais ódio e rancor eles cultivarem, mais eles vão estar fortalecidos no trabalho e vão conseguir atuar. Porque lembra, eles movimentam fluidos deletérios. Então, quanto mais o espírito emana ódio e raiva, mais ele movimenta o fluido cósmico universal de forma deletéria, de acordo com a sua vontade de praticar o mal e direciona o mal. Assim como quanto mais o espírito pensa com amor, com paz, com tranquilidade, mais ele consegue mobilizar o fluido cósmico universal e atuar perante o bem. Ele pede para que se fortaleçam no mal, porque são espíritos que ainda se comezem, ainda se sentem felizes praticando o mal, né? Aquela turma então envolvida por aquele magnetismo da fala do Júlio César, né? Geralmente esses mentores das trevas são excelentes dialogadores, né? São excelentes oradores, eles conseguem convencer muito bem, né? Eles então envolvidos por aquele magnetismo e com medo das ameaças dele, porque ele fala, olha, se eu cair, vocês também vão cair junto, né? Então eles acabam aceitando o pedido do Júlio César, acabam acompanhando ele para a Casa Espírita e formando aí uma segunda frente de ataque que a gente vai ver nos capítulos para frente. Voltando ao funcionamento da casa, no próximo último capítulo do estudo de hoje, né? Fraternidade e Vigilância, na Casa Espírita o cenário já era bem diferente. Certas atividades que estavam desorganizadas agora seguiam com certa tranquilidade. Então isso mostra de novo a importância do estudo, da gente estar fortalecido pelo esclarecimento que renova, que nos mostra a nossa necessidade de melhoramento, né? Só que dessa vez quem titubia na fé, né, é o presidente da Casa Espírita, é o Castro, porque ele ainda prosseguia preocupado por tudo que vinha acontecido. Ele acabou sendo, como o Júlio César tinha previsto, sujeito à irritação pelos companheiros que estavam trabalhando ali, e aí ele acaba nesse cenário adotando uma postura muito mais formal, radical, né, de ficar exigindo a ordem e disciplina do trabalho, ao invés de entender que num momento desse de vulnerabilidade moral, o que as pessoas precisam não é de ordem e de disciplina, elas precisam de compreensão e amor.
Então faltou esse cuidado, essa atenção mais humana ali com as pessoas envolvidas, né? Então ele começou a cobrar que as tarefas fossem perfeitas, cumpridas nos horários, feitas da melhor forma possível. Acabou selecionando como alguns trabalhos iam fazer, as pessoas que ele achava que eram capazes de fazer, e estava sempre de mau humor, né? E a gente sabe que isso não é sinal de equilíbrio, né? O mau humor sintoniza ou demonstra, né, desequilíbrio, quando na verdade o bom humor é sinal de equilíbrio. E aí eu destaco aqui uma frase muito bonita, né, que atendimento fraterno é um campo de trabalho solidário, de que ocorre entre quem pede e aquele que doa, né? Nós fazemos atendimento fraterno quando recebemos a pessoa pela primeira vez na casa, né? E o Guia da FEB para a Casa Espírita mostra a importância de ter um atendimento fraterno para quem está chegando pela primeira vez na casa. Então, assim, é muito comum o atendimento fraterno nas casas espíritas ficarem restringidos às reuniões, né, de cura, às reuniões de desobsessão, ou seja, o atendimento fraterno para fazer a fichinha de quem chega, né? Quando na realidade o atendimento fraterno é a recepção. A gente está sempre recebendo as pessoas na casa espírita da melhor forma possível, com um abraço, com carinho, para que elas se sintam ali. Como diz Kardec, quando ele trata das reuniões espíritas, tanto lá no Livro dos Médiuns, mas ele vai falar melhor disso também na Obras Póstumas, né? A casa espírita não é para ser uma casa muito grande, onde acaba se perdendo os vínculos. Na verdade, o que dá fortaleza moral para a casa espírita é a gente conhecer as pessoas, é a gente ter contato com elas, é a gente criar vínculos de solidariedade, que aquilo vai fortalecendo, vai formando feixes de varas de Jesus. E se uma vara é fácil de romper, um feixe não. Só que um feixe são varas reunidas. Então não tem a ver com quantidade, mas com aderência, tem a ver com afinidade. Então a importância do atendimento fraterno é a gente acolher, é a gente receber quem veio para o hospital procurando cura, ter cura, né? Quem veio para o hospital espírita procurando consolo, encontrar consolo. Quem veio para a escola espírita buscar conhecimento, receber conhecimento, né? E por que eu falo isso? Porque esse atendimento fraterno a gente faz em qualquer lugar. Às vezes conversando com uma pessoa que precisa muito da nossa ajuda, às vezes falando com uma pessoa que se sente sozinha, às vezes falando com aquela pessoa que te liga só para reclamar dos problemas. A gente está fazendo atendimento fraterno em qualquer lugar. E aí o Castro estava envolvido pela melancolia e é intuído pela espiritualidade. O Rael convida ele, dizendo que eles precisavam visitar a Márcia Boaventura, que a Márcia estava passando por um momento difícil com o marido, né? E aí, embora Castro não estivesse bem, ele foi. Isso também é outra coisa importante. É nos momentos que a gente está com mais dificuldade que a gente tem que mais trabalhar, porque é o que nos ajuda a nos equilibrarmos, né? E aí a Márcia está abatida, mas quando ela vê os dois, ela fica alegre, ela se sente acolhida. Então, olha de novo o atendimento fraterno. Ela estava esperando ali aquele acolhimento, né? E aí ela fala das dificuldades financeiras, e o Castro, ele tinha separado um pouco de dinheiro que ele tinha, né? E ele doa para ajudar para ela. Ele doa com tanta preocupação e carinho, que quando ele doa, sai uma luz sincera irradiando do peito dele, né? Uma luz de compreensão e misericórdia, que ajuda a equilibrar ele próprio, né? Então, de novo, como disse Jesus, um ato de amor cobre uma multidão de pecados, né? A melhor forma da gente se equilibrar é sempre praticando o bem, né? Eles fazem junto o estudo do Evangelho, e aquele estudo do Evangelho traz estímulos, né? Faz com que entidades elevadas compareçam àquela casa. Então, de novo, também a importância da gente fazer o estudo na nossa casa. Não precisa ser ritualístico, né? Claro que é sempre ideal ter o mesmo horário, né? A gente tentar sempre manter a disciplina, mas se não deu para fazer no mesmo horário, o importante é fazer, porque, como disse Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunindo em seu nome, ele ali estará. Então, se reunir com a família, se você estiver sozinho, se reúna você com o seu mentor espiritual, que de qualquer forma ele está ali contigo. São 2 e Jesus e a equipe do bem vai comparecer e ajudar sempre. E aí na prece final, como eles estão amparados por essa espiritualidade superior, ela renova fluidicamente o ambiente que está ali com energias densas, deletérias dos pensamentos em desequilíbrio do irmão, né?
E aí as vibrações acabam tocando alguns dos obsessores ali do marido da Márcia que estavam ali, que sentindo esse carinho, sentindo essa atenção, esse amor tão bonito, eles acabam se rendendo e saindo da casa, abandonando também mais um pouco o trabalho do Júlio César. Márcia então vai visitar um marido que depois de todo aquele episódio de fanatismo acabou sendo internado no manicômio porque estava muito agitado. E aí o Israel e o Castro vão para lá, junto deles vão também alguns cooperadores espirituais, né? Eles ficam ali fazendo prece, eles ficam ali aplicando passe magnético, eles ficam ali atuando com fluidoterapia, e aquilo gera uma certa calma nele. Ele está dormindo sob efeitos remédios, ele está muito agitado, então aquilo gera uma certa calma nele, mas quando ele acorda, ele ainda está entregue à alucinação, ele ainda está sujeito à atuação dos obsessores. Ou seja, a advertência aqui da parte do livro é para chamar a atenção que um quadro de processo obsessivo, que é feito durante meses, às vezes anos, décadas, às vezes vidas, não se repara só com uma prece, com uma ação da fluidoterapia, vai ter que ser um trabalho também constante, assim como o mal é constante para atingir os seus propósitos, né? Não desiste, assim como eles têm a fé de que vão alcançar o propósito, nós precisamos ter a fé de alcançar os nossos propósitos também, não desistir, insistir sempre, né? Então não seria resolvido dessa forma, né? Ao contrário, né? A nossa irmã Nora noticia que só depois de alguns anos, em razão do esforço amoroso da Márcia e do apoio dessa equipe espiritual, que haveria, junto com o uso da fluidoterapia, o desmonte daquele processo obsessivo. Também assim, desligar um obsediado de obsessor é algo muito difícil, porque existe um comprometimento espiritual às vezes, existe um vínculo ali formado durante muito tempo e que é necessário realmente eles se demorarem até resolverem efetivamente aquele laço. E aí a libertação completa então viria muito depois, só quando ele realmente entendesse o amor da Márcia, só quando ele realmente entendesse o trabalho dela de caridade, só quando ele realmente entendesse a importância de ajudar o próximo, porque, de novo, é um ato de amor que cobre uma multidão de pecados, né? Bem, o Castro, diante daquela visita da Márcia, se sente um pouco mais renovado. Ele acaba recordando do sonho lá da nossa primeira aula, que ele via a casa com fechadura, com rachaduras, perdão. E ele acaba pensando que então as rachaduras eram isso, né? Eram ataques obsessivos que a casa ia enfrentar. E aí ele então reforça e percebe a importância da vigilância, da tolerância e da fraternidade. Então não adianta agir com irritação. O problema não é o companheiro encarnado, ele é só instrumento. Então também de novo reforço, muito cuidado na casa espírita, no nosso lar, em qualquer instituição, quando a gente vê alguém muito desequilibrado, ele está sendo provavelmente instrumento de alguém que está tentando atacar o trabalho. Então a gente tem que ser muito mais tolerante, buscar muito mais agir com fraternidade, né? É o que a gente aprende desse capítulo, desse livro em geral, né? Bem, e na casa espírita, né, é consciente que o processo de filtração estava ampliando, né? O grupo mediúnico tinha dedicado até uma reunião específica para isso. Eles estavam firmando a prece pela casa espírita. Também outra lição importante que nós tiramos, nós precisamos também envolver as nossas casas espíritas, né? Envolver as nossas instituições, os seus dirigentes nos trabalhos das nossas preces, porque ser dirigentes é sofrer muita pressão das trevas, então eles precisam estar envolvidos. Qualquer dirigente, até das instituições do mundo material, se forem instituições voltadas à promoção do bem, né? Pensa no nosso governo, quantas atividades que eles fazem, que fazem bem para as pessoas. Então a gente tem que orar pelas nossas instituições, orar pelos nossos dirigentes, né? Orar com amor, orar desejando o bem sincero, orar desejando sinceramente que eles sejam amparados pelos mentores, né? Tolerando eles com as imperfeições, com os defeitos que eles têm, entendendo que é o nosso Pai que decide se uma folha do céu vai cair ou não, e que está tudo dentro da ordem do nosso Pai. Então esse grupo vai orar pela casa, e a reflexão sobre as orientações cristãs do seminário continuava. Então o seminário impactou muito mais do que a gente podia prever. Então a importância também do reforço do estudo que a gente tem que manter nas nossas instituições, né? Então o ambiente aos pouquinhos estava se mudando, né?
os adversários espirituais já não conseguiam mais ter tanto acesso aos tarefeiros encarnados para alcançar o trabalho que eles queriam, já estavam tendo um pouco mais de dificuldade nisso, né? Só que o mentor espiritual, numa reunião com os trabalhadores desencarnados, ele chama a atenção que Júlio César está planejando um ataque final, que está planejando, já que a infiltração não funcionou, técnicas mais audaciosas para tentar desmontar o trabalho, que o fato deles terem conseguido agora fazer com que vários obsessores que trabalhavam com Júlio César saíssem daquela onda mental negativa, que eles pudessem então atuar ali, mas ele propôs que as armas que nós usamos, e eu acho que é um excelente encerramento para o estudo de hoje, né? As armas que a espiritualidade superior usa e as armas que nós vamos sempre usar para atacar as trevas. Não existe banco 3 no mundo espiritual, não é isso? Não existe crítica aos nossos irmãos, julgamentos, né? As nossas armas do bem é respeito. O nosso irmão está em desequilíbrio, todos nós estamos. E por mais que nós estejamos errados em vários momentos da nossa vida, nós não gostamos quando alguém nos trata com desrespeito por isso. Porque não é porque nós erramos que merecemos ser desrespeitados. Então devemos tentar sempre manter o respeito, né? O carinho, né? E o amor. A gente precisa aprender a nos amar, né? Todas as obras chamam a atenção para isso, a importância da gente amar, né? E o amar pressupõe inicialmente sempre o respeito, o carinho, a atenção. E dar o esclarecimento moral com amor, não com julgamento, não com posição dessas. Formas de dizer que estamos melhores ou mais equilibrados, porque todos nós estamos sujeitos em algum momento aos ataques das trevas. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, com muitas reflexões, com muito aprendizado, agradecendo ao nosso Deus Pai por mais um estudo, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui conhecendo um pouco mais da realidade espiritual, né? Nós agradecemos à espiritualidade superior por essa oportunidade desse estudo, ao nosso irmão Jesus, governador espiritual, aos nossos espíritos que acompanham e orientam esse trabalho no mundo espiritual, os nossos mentores, espíritos familiares, dando graças a todos eles por essa oportunidade do trabalho, pedindo auxílio no nosso processo de transformação moral, de reforma íntima, que nós possamos estar cada vez mais vigilantes, atenciosos, pedindo amparo para os nossos irmãos que estão nesse período de carnaval em desequilíbrio, ou que mesmo quando passar o carnaval se sujeita às consequências disso, né? E em nome de Ti, Pai, em nome dos espíritos superiores, dos espíritos que organizam esse trabalho, encerramos o trabalho por hoje, pedindo como sempre o Teu auxílio, a Tua permissão para que possamos continuar esse trabalho nesse período de carnaval. Assim seja, damos graças a Ti.